Breve Catecismo. Nós vamos começar a nossa nova série de estudos aqui na Escola Bíblica Dominical. Esse livrinho, né, pequenininho assim, fininho, você talvez não deu muita coisa por ele, Adoração no Lar, do Dr. Joel Pitt. É um livro que você encontra facilmente da editora Fiel. Seria muito bom se você tivesse em casa. Um livro desse não deve custar mais de 8 ou 10 reais. Você deve encontrar na Livraria 316 ou na própria editora Fiel no site, certo? Esse livro, ele não é apenas um livro, não é um livro de teologia da adoração doméstica, não é isso. Até tem outro que eu estou usando também, com o mesmo nome, Adoração no Lar, também da editora Fiel, só que de outro autor, Jay Adams, certo? Lá você vai ver mais um aprofundamento teológico. Mas um aprofundamento teológico, nós já vemos trabalhando há muito tempo. O que nós precisamos, talvez, seja mais de prática, né, de como colocar o culto doméstico em prática, né, como isso vai se dar na nossa vida. Então, esse livro do Joel Pitt, ele é extremamente prático. Para você ter uma ideia, eu queria que Maria vocês caminhem o controle. A estrutura dos nossos estudos vai seguir a seguinte ordem. Pode passar o primeiro slide. As bases teológicas para o culto doméstico. É um capítulo só, poucas páginas, só para lançar as bases. É o que eu vou tentar passar para vocês hoje. Depois, culto doméstico, um dever. É uma ordem de Deus, um dever dos pais. Terceiro lugar, implantando o culto doméstico. Como se coloca o culto doméstico em prática? Obrigado. Quarto, objeções contra o culto doméstico, né, se é possível. Quinto, motivações para o culto doméstico. E 2 apêndices. O diretório do culto doméstico, uma parte do diretório, os padrões do Westminster, falam sobre o culto doméstico. Né? Esquecido, praticamente esquecido, quase ninguém sabe disso. Mas os nossos padrões de fé ensinam como fazer o culto doméstico. A gente vai estudar isso aqui também. E por fim, John Peyton deixa o lar. É a história desse homem que deixou o seu lar e começou a, por meio do culto doméstico, ser transformado pelo Senhor na sua casa. Né? Não há dissociação da minha vida na igreja com a minha vida no lar. Quando não há culto doméstico, aí alguma coisa tem errado, porque parece que minha vida religiosa é só pública, nunca é privada. Então, nós vamos seguir essa estrutura, começando a congelada. Ok. Começando com esta introdução. Mas então consegue o microfone, por favor? O início do livro do Joel Pitt fala sobre a nossa situação de hoje, né? A decadência da espiritualidade familiar na nossa época. Por mais que nós falemos de um culto público, né, informado, uma liturgia bem estruturada, de uma pregação bíblica, a gente se orgulha de ter isso na igreja. Isso é bom, de fato é bom, mas se for só isso, tem alguma coisa de errado. Porque isso só não sustenta um crente para a semana toda. Por melhor que seja a pregação, por mais bíblico que seja o culto,
por mais comunhão que a igreja tenha entre os irmãos, isso sozinho não sustenta a sua vida espiritual, nem muito menos a vida da família. É por isso que tantos jovens, né, filhos de crentes, não abraçam a mesma fé. Você vê pai e uma mãe crentes e vê o filho no mundo. Você vê o pai e a mãe se esforçando na vida espiritual, levando a criança para o culto, mas parece que falta algo a ponto da criança não entender que aquilo que ela faz no domingo é algo para a vida. Ela aprende que há um dia por semana que ela precisa parar todas as coisas e ir para a igreja conforme seus pais lhe ensinam. Mas como não há uma continuação durante a semana, a criança ela separa. Então há um dia que eu devo adorar a Deus e os outros são meus. E elas só fazem isso porque elas aprenderam a fazer isso conosco. Elas aprendem dos pais que há um dia só, que é o dia do Senhor. No meio reformado nós aprendemos isso. Mas o dia do Senhor, ele tem um propósito. Reunir, congregar o povo da aliança, as famílias da aliança, num único lugar, para só então ali ter a ministração da palavra, dos sacramentos, oração, cânticos, que é um culto público. Culto público que é determinado por Deus, orientado por Deus, revelado pelo Senhor. Esse é o culto público. Esse dia foi reservado para isso, para a obra de misericórdia, para o descanso dos trabalhos seculares. É o fim, a finalidade do dia do Senhor é essa. Mas o culto público me ensina que há um culto também privado. Há o culto da minha vida, e aí não confunda, por favor. Né? Algumas pessoas começam a confundir, dizendo, ouvi isso ontem, interessante, da boca do pastor, inclusive. Quando você sair daqui, você vai sair, continuar cultuando a Deus, como você estava aqui. Da mesma maneira, não. No mesmo sentido, não. Você vai cultuar a Deus com sua vida por meio das suas atitudes, mas não é o mesmo culto. Eu não posso confundir essas coisas. Como também eu não posso confundir o culto privado, o culto do lar, com o culto público. Não, uma coisa não substitui a outra. Por exemplo, algumas pessoas acham que podem, no domingo de noite, estão cansadas, né? Passaram a semana muito corrida e dizem assim, hoje eu não vou para a igreja não, eu vou fazer o culto aqui em casa mesmo. Vai fazer o culto em casa, tudo bem. E cadê o pastor? Não, o pastor é o pastor da casa. Ok. Como é que vai ser a pregação da palavra? Quem vai ministrar os sacramentos? Quem vai conduzir esse culto? Quem convocou esse culto no dia do Senhor? Na hora que a igreja está reunida, quem foi que convocou esse culto na sua casa? Porque nós já vimos que nem o pai, nem a mãe, nem o pastor, nem absolutamente ninguém tem autoridade para convocar o culto. Quando houve a exposição de Êxodo 19, um encontro entre o Deus da aliança e o povo da aliança, você se lembra quem chamou para adoração? Quem foi? Foi, né? Foi o próprio Deus. Foi Deus que convocou o povo para aquele encontro. E Deus que começa a dar o ritmo, inclusive, da conversa. Portanto, essa adoração é convocada por Deus. Eu não tenho autoridade para convocar culto na minha casa na hora que a igreja está reunida. Eu tenho autoridade para convocar o culto em outro horário. Por exemplo, domingo à tarde, o pai de família pode chamar os seus filhos e a sua esposa, vão se sentar ali e vão ter um culto privado. E esse culto privado, ele, apesar de ter até alguns elementos semelhantes ao culto público, ele não é exatamente o mesmo. Ele tem diferença, né? Porque no culto público, eu não posso vir de pijama, mas no culto privado a gente pode. Eu não posso me sentar do jeito que eu quiser, mas no culto privado a gente fica mais à vontade. Há algumas diferenças. A referência
apesar de estar lá também, mas ela é distinta dessa que nós temos aqui quando nos reunimos. Quando uma família não entende isso, quando uma casa não tem não só o privilégio, né, mas o costume de ter o culto privado durante a semana, o que passa pela cabeça da criança é que há uma associação completa entre o domingo e o resto da semana. E então criam-se aqueles filhos de crentes que de crente não tem absolutamente nada. São filhos que dão respostas que acabam envergonhando os pais. Você vai perguntar quem é Deus, você pergunta quem é a Trindade, o que é o primeiro mandamento, o segundo mandamento. Sua criança envergonha, não sabe de nada. Essa é uma vergonha que o pai pode passar. Uma vergonha maior do que essa só quando ele começa a deliberadamente desagradar os mandamentos do Senhor. Só isso pode ser pior. Mas não começou assim. Começou quando os pais foram negligentes no culto doméstico. Então, por que tantos jovens, filhos de pais crentes, ou são meros participantes do culto dominical, ou nem mesmo estão entre nós? As respostas podem ser diversas, mas certamente passam pela falta do ensino bíblico em casa. A família que não se reúne em torno da palavra de Deus durante a semana não saberá como se portar no dia do Senhor. Usando as palavras do Opa, eles não estão querendo que a gente tenha aula hoje, não. Né? Durante as comemorações e agradecimentos pelo aniversário do Poder de Ouro, né, do casamento dos pais, do Dr. Joel Bick, ele é um homem filho de pastor, um homem que passou sua vida toda na igreja, né? E ele traz no livro um testemunho do seu irmão. Um dos irmãos do pastor Joel disse as seguintes palavras: Pai, a lembrança mais remota que tenho é a de lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto você nos ensinava sobre como o Espírito Santo guia os crentes nas noites de domingo, quando usava o livro O Peregrino, quando eu tinha 3 anos de idade. Veja a memória dele. Deus o usou em nosso culto doméstico para me convencer que o cristianismo era verdadeiro. Não importa o quanto tenha me desviado nos últimos anos. Nunca pude questionar seriamente a veracidade do cristianismo. E quero lhe agradecer por isso. Palavras do irmão pastor Joel Bick. Pelas palavras dele, parece que ele não está tão firme assim na fé hoje. Mas uma coisa ele diz: eu nunca pude, por mais desviado que eu estivesse, deixar de acreditar que o cristianismo é algo verdadeiro. E isso começou no culto doméstico. O pai parou à noite do domingo à noite e começou a proclamar o evangelho dentro de casa. Não é à toa que um dos filhos dele é um dos pastores mais admirados da nossa época. O Dr. Joel Bick, para quem conhece, sabe que é como que um puritano fora de época. É um homem de uma profundidade teológica tremenda, um homem piedoso e um homem que tem uma vida dedicada à palavra do Senhor. Ele cresceu ouvindo as palavras do seu pai em casa, ensinando sobre o culto doméstico. Como podemos almejar avivamento para a igreja se o avivamento não começa pela nossa casa? Não existe igreja avivada com família sem culto doméstico. É estranho, né, quando a gente fala sobre avivamento histórico, e a classe católica, como sabe disso, a gente vem tratando de alguns pontos do avivamento histórico, como é contado. Né? Mas o que chama a atenção em alguns desses avivamentos é que é um avivamento sem palavra, um avivamento de famílias fracas e de pouca mudança na sociedade. Agora, um avivamento sério, bíblico,
que nós temos próximo a nós, considerarmos toda a história da igreja, o mais próximo que nós temos do grande avivamento é o avivamento da época dos puritanos. Leia a vida daqueles homens, né? Leia a obra daqueles homens e veja o que é uma igreja realmente avivada. Para quem não conhece, é um livro, A Glória de Deus, Vivendo para a Glória de Deus, que é organizado pelo Dr. Joel Pitt. Esse livro a gente tem aqui na biblioteca, e ele fala em um dos seus capítulos sobre como era uma família puritana. Casamento puritano, relacionamento puritano e uma família puritana. Pegue, se você não puder ler o livro todo, mas pegue só esse capítulo e leia. Veja como é que eles tratavam a família. A responsabilidade que tinham os pais em casa. Depois leia como eram as igrejas. Depois leia como eram os pastores da época. E veja se não há uma conexão. Aquilo que eles praticavam em casa é aquilo que viviam na igreja. A pureza do culto, a pureza do evangelho, a pureza da pregação começava com a pureza da vida familiar em casa. Isso é completamente diferente do que nós vemos hoje. Nós não carecemos de pessoas que queiram fé reformada. Isso está mudando, né? Deus tem trazido sede, né, pela fé bíblica. Homens e mulheres que querem ouvir pregação genuína da palavra de Deus. Mas, por outro lado, a maioria só quer ouvir no domingo. De segunda a sábado, não tem palavra em casa, não tem meditação. É uma teologia que chegou na cabeça, mas não desceu para o coração. Porque uma teologia que desce para o meu coração, eu não consigo me apartar dela um dia sequer. Ela deveria ser algo diário, né? Nós deveríamos ter o nosso culto particular e individual. Esse não é substituído pelo culto doméstico. As minhas orações individuais, as minhas meditações individuais não são substituídas pelo culto doméstico. São particulares. Alinhado a isso, uma adoração da família, né? Em horário conveniente, no dia conveniente, no momento conveniente. Isso não há uma restrição, né? Não tem que ser meio-dia, não tem que ser 2 da tarde, nem 6 da noite. Precisa ser na hora que a família pode se reunir. E o tempo? Não tem tempo determinado também. O tempo de você parar um pouco para cantar um salmo, ensinar o salmo aos filhos, ensinar o salmo à esposa, tentarem juntos cantar, parar um pouco para ler o texto continuadamente, né? Não pegar a Bíblia e fazer como uma caixinha de promessa, né? Que você vai abrindo cada dia um texto diferente, como se ela não tivesse nenhum sentido. Todo dia a família se reúne para abrir o texto que está lendo continuadamente. É um desafio. Eu tenho enfrentado esse desafio na minha casa. Esse desafio ele ficou mais difícil ainda depois que nós podemos ouvir aquela palestra do pastor Júlio Vanscosa, que tem não um, mas 3 cultos domésticos por dia. 3. Um na hora que eles vão tomar café, um na hora do almoço e um antes de dormir. Tudo bem, nem todos têm essa mesma condição. Uns trabalham fora, né, então só chegam em casa tarde. Nós temos nossas dificuldades. Deus deu esse privilégio a Ele. Nós não vamos ser Ele, mas nós precisamos, pelo menos, ter o nosso culto doméstico. Nós precisamos separar tempo para isso. Que tempo vai ser? Aí só a sua casa vai dizer. O chefe da casa vai determinar o tempo, o horário e o que vai ser lido, o que vai ser meditado, o que vai ser cantado. Você pode até, como é um culto mais simples, você pode até pedir a opinião das crianças, né? O que é que elas querem cantar. Né? Se você está ensinando coisa boa, eu não vou chamar você para cantar Aline Barr e nada desse tipo. Agora, se você disser, pastor, papai, vamos cantar Aline Barr, ou Exla, é esse nome da cantora. Né? Tem um nome assim.
Se seu filho está pedindo para cantar essas coisas, já viu que tem alguma coisa errada, né? A adoração no lar não está boa. Mas se seu filho gosta de cantar os salmos, se ele ama cantar bons hinos, pode ter certeza que caminhar dessa criança vai bem. O exemplo de que o reavivamento, como nas nossas casas, tem alguma coisa errada aí. Um exemplo de que o reavivamento, como nas casas dos crentes, está no compromisso firmado pela Aliança da Congregação Puritana de 1677. Esse é um documento, né, que foi firmado pela Aliança da Congregação Puritana de Dorchester, no Massachusetts, nos Estados Unidos. Eles firmaram um compromisso de adoração, um compromisso de vida espiritual. Como congregação puritana, não poderia deixar de abarcar a adoração no lar. E esse documento diz o seguinte: reformar nossas famílias, empenhando-nos para ter um cuidado consciente para manter a adoração a Deus em nosso culto doméstico, comportando-nos em nossa casa com corações perfeitos, executando todos os afazeres domésticos com fidelidade, educando, instruindo e exortando nossos filhos e família a guardar os caminhos do Senhor. O interessante é isso aqui. No culto doméstico, o pai e a mãe têm a oportunidade de tratar problemas da casa. O filho é desobediente. Que texto você vai ler? Você está lendo uma sequência, você para, vai ler o 5º mandamento e vai ler, por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 22. Filhos, obedecei aos vossos pais. Cuidado que ele vai dizer o resto. Pais, não irriteis vossos filhos. Mas você vai trazer esse texto para a sua casa. E vai meditar com os seus filhos na palavra do Senhor, na ordenança do Senhor. E vai exortá-lo, não simplesmente dando carão, como os pais do mundo dão, mas você vai mostrar para ele que ele precisa lhe obedecer. Por exemplo, as meninas, né, que elas precisam fazer os afazeres de casa, porque elas devem obedecer aos pais, como quem obedece ao Senhor. É completamente diferente de quando a sua filha não faz, você reclamar. Que também deve ser feito. Mas se você ensina antes, você ensina exortando, as coisas vão ter um caráter completamente diferente. Os filhos homens, né, que precisam aprender a masculinidade, vão ser exercidos nessa maneira. Você vai ensinar a teologia do domínio ao seu filho, né? Trabalhar, dominar a terra, buscar uma boa profissão, sustentar a casa. Você vai ensinar isso como? Com a sua vida, sendo esse homem, e vai ensinar também no culto doméstico, exercendo a sua liderança espiritual em casa. O filho vai aprender a ser homem com a sua vida e com a sua pregação. A menina vai aprender como ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, com a sua vida e com a pregação dentro de casa. Não espere que no colégio vai fazer isso. Né? No colégio, muito pelo contrário, eles vão fazer o oposto do que nós estamos falando aqui. Vai ensinar sua filha a ser homem, a não precisar do marido, não depender de ninguém, e vai ensinar seu filho a ser efeminado. Quando chegar na hora do casamento, você vai ver que ele vai gostar de fazer uma sociedade, rachar tudo com a mulher. É exatamente o oposto do que prega as Escrituras. Em casa, você vai ensinar, porque no colégio eles vão tentar desfazer. Agora, quando uma criança está entre a palavra dos pais e a palavra do professor, pode ter certeza, ele vai para cima do professor. Ele não vai aceitar que o professor diz com tanta naturalidade. Ao contrário disso, quando você não faz, a única palavra que tem é a do professor. E uma vez por semana, a do pastor, que talvez ele nem conheça, né? Porque você não tem tanta proximidade assim com as coisas de Deus. Mas você tendo a palavra entre a do professor e a sua, o filho sempre vai pela palavra dos seus pais. Quais são as bases teológicas da adoração no lar? O Deus revelado na Bíblia, apesar de ser autossuficiente,
decidiu criar o homem para viver em uma relação que reflete a relação trinitária da divindade. Paulo usa isso nessa linguagem em Efésios capítulo 3, verso 14. Vamos abrir, por favor. Por favor, quem encontrou o texto, leia. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família. É assim que Deus se revelou. Deus se revelou trinitariamente, como uma família. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Apesar de ser todo autossuficiente, de não necessitar de absolutamente ninguém, ele decidiu ser assim. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos revela que a nossa família é tomada pela família de Deus. No início foi assim. A família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se relacionava perfeitamente com a família humana, com Adão e Eva. Mas quando a família humana, que é criatura daquele Senhor, se rebelou contra Deus, a comunhão entre as duas famílias foi quebrada. Então a família da luz se apartou da família das trevas. Até que o Filho decidiu vir e consumar a obra que foi determinada na eternidade, fazendo novamente aliança e reconduzindo ao Pai a família do Pai com a família que foi formada no Filho. A nossa relação com Deus é familiar. Portanto, a minha família precisa estar em pleno relacionamento com Deus, em aliança com o Senhor. É por isso que uma família de descrente não pode adorar a Deus, porque não está em aliança com o Senhor. Mas a família que está em Cristo, ela tem comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, essa comunhão não pode ser um dia por semana. A comunhão com Deus, ela é diária. Está congelado de novo. É que eu estou aumentando a letra que está muito pequena. O Senhor buscou, porém, a reconciliação com a família que se uniram em aliança, né? O que a gente falou agora. A linhagem santa sempre se manteve sacrificando ao Senhor em busca do perdão do pecado de toda a família. Gênesis 8, verso 20 e 21, você percebe Noé sacrificando pela família. Ele desce da arca com a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E a primeira atitude de Noé é sacrificar pela família. Ou seja, ele faz um culto para sacrificar pelos pecados dele, dos seus filhos, de sua nora e também da sua esposa. Jó, no capítulo 1, ele, depois de receber aquele testemunho dado por Deus, que é um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, é dito que Jó, ele trazia sacrifícios ao Senhor pela possibilidade do pecado dos seus filhos. Sempre a Escritura coloca maior peso do culto doméstico em uma pessoa da família. Quem é? O pai. Por que será? É uma pergunta do catecismo, inclusive. Honrar pai e mãe, por que tem maior peso? Por que a Escritura põe maior peso no pai do que nos demais membros da família? Porque ele é o líder da casa, ele é o representante do lar. Ele é representante de Deus no lar. Quem traz a palavra para casa é o pai. Então toda a responsabilidade é dada a ele. A festa da Páscoa, que era uma cerimônia litúrgica da Igreja da Antiga Aliança, deveria ser feita de uma maneira a provocar curiosidade dos filhos. Os pais eram responsáveis por ensinar as bases da fé que os libertou do Egito e lhes deu uma terra prometida. Quando você lê Deuteronômio 6, sabe comigo lá?
Você vai perceber como isso é claro. Deuteronômio capítulo 6. Eu queria que alguém lesse a partir do verso 10 até o verso 20. Hoje o Senhor teu Deus, introduzindo na terra, sobre juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que daria grandes e boas cidades que não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivares que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda para que não esqueças do Senhor, que ele tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não servirás outros deuses, nenhum Deus dos povos que houver à volta de ti, porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que ainda o Senhor, teu Deus, se não assenta contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor, teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente, guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a tua terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor te deu. Quando teu filho do futuro te perguntar, dizer: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou, então dirás a teu filho: era um servo de Faraó, no Egito, porém o Senhor, que lá nos tirou com poderosa mão. A exaltação é dada toda aos pais. Vocês devem guardar os mandamentos, vocês devem guardar os estatutos, vocês devem cumprir a minha lei. Mas depois de tudo isso é dito, aí vem uma exaltação final. Um dia, o seu filho vai questionar. É a idade que é até comum, a gente dizer que é a idade do porquê, né? Por que isso, por que aquilo outro. Ele vai começar a perguntar o porquê de tudo. Quando ele estiver no culto, observando os estatutos, os mandamentos e as ordenanças sendo feitas ali diante do povo, ele vai questionar. Isso só pode acontecer se ele está no culto, logicamente. Mas ele vai questionar desde a sua casa. Porque, veja aí, no mesmo capítulo, é dito no verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Você vai inculcar nos seus filhos em casa, deitado, andando, caminhando. Por onde você for, você precisa ensinar o seu filho. Então, dizer que é uma frase comum das pessoas hoje, né? Eu criei meu filho na igreja e meu filho se desviou. É estranho, por quê? Porque você comprou uma cama e botou seu filho na igreja e ele veio morar aqui. Criar na igreja seria isso. Né? Ninguém faz isso. Você criou seu filho em casa. Você criou seu filho no mundo. A igreja tem um dia por semana, algumas poucas horas. Muitas vezes para desfazer tudo o que foi feito durante a semana. Isso não funciona. Ou você parte a partir de agora para inculcar na cabeça do seu filho, né? Aproveitar toda a oportunidade para ensiná-lo a andar no caminho do Senhor. E inculcar não é dizer de vez em quando, não. É toda a oportunidade de falar de Deus para ele. Vivendo aquilo que prega. Pode ter certeza. Ele vai aprender. E ele vai aprender tanto que quando você errar, ele vai dizer: papai, o senhor não me ensinou assim, não. Só para a gente encerrar hoje,
a história lá do pastor Kenneth, né, que foi visitar uma igreja no final de semana. No final do domingo, depois que terminou o culto, terminou tudo, o pastor convidou a família para ir para uma pizzaria. E quando chegou na pizzaria, o filho começou a olhar pequenininho assim, sem entender. Chamou o pai na frente de todo mundo. Papai, hoje é dia do Senhor, o que é que a gente está fazendo na pizzaria? O que é que a gente está fazendo na pizzaria no dia do Senhor? Ele, não, meu filho, é porque tentou explicar os motivos, né? A igreja era daquele jeito, a igreja guardava o Senhor de outra maneira e tudo mais. Mas esse é o ensino que cabe aos filhos, né? Até mesmo quando o pai se desvia um pouco, o filho está errado, papai. Ele aprendeu e ele foi inculcado na sua cabeça que determinado mandamento deve ser exercido. Ele vai aprender e ele vai se escandalizar até se você ou outra pessoa fizer o contrário. Inculca na cabeça do teu filho, seja andando, caminhando, deitado, acordado, dormindo, ele vai aprender a lei do Senhor e vai procurar guardá-la. Essa é a primeira etapa do nosso estudo. Nós vamos continuar na próxima semana. Espero que vocês adquiram o livro, se puderem. Nós vamos ler esse livro juntos aqui, ok? Vamos orar. Convido o presbítero Luciano. Fiquem de pé. Oremos, Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, pois tem nos dado a maravilhosa oportunidade de aprendermos qual é o culto verdadeiro, que é trinitário, é pactual, é bíblico. E nós temos desfrutado da grande alegria de participar de um culto assim. O Senhor tem nos abençoado, nós temos crescido espiritualmente. Senhor, mas muitas vezes nós negligenciamos outra parte da nossa vida espiritual, que é a nossa devoção em particular e a devoção em família. Senhor, da mesma sorte que Tu nos ensinasse sobre o culto público e colocasse zelo e amor no nosso coração por ele, nós te pedimos, Pai, que o Senhor, durante essa exposição, durante esse momento que estaremos estudando sobre o culto no lar, o Senhor, Deus, quebre os nossos corações para que nós possamos dar ouvido à Tua palavra, o que ela ensina sobre este assunto, para que nós possamos, Deus, continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que abençoe-nos neste dia, que o Senhor nos livre de seguirmos os nossos próprios caminhos, mas que guardemos o Teu dia, Pai, da forma como o Senhor prescreveu, porque isso é bom para Ti, isso glorifica o Teu nome, e isso nos eleva também a Ti, Senhor. Nós teremos em nome do Teu Filho. Amém.